Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós vamos fazer uma série de mensagens que fala sobre histórias de jovens que venceram na vida. Jovens que foram fiéis a Deus, jovens que tinham fé em Deus, jovens que com certeza também sofreram, lutaram, tiveram perseverança e foram vencedores. Porque aquele que é escolhido por Deus, a vitória está garantida. Deus sabe quem Ele chama, para que Ele chama, e Deus dá força, Deus capacita. Aqueles que Deus escolheu, Ele sabe por que escolheu. E para a missão que Deus determinar, com certeza Deus vai mostrar como se deve andar para ser vitorioso. Hoje, o primeiro jovem que eu quero falar é sobre José. José, o filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, mas tinha esse por nome de José que ele amava muito. Era o filho de Raquel, uma das esposas que ele amava muito. E José era um homem abençoado. José era um homem que era justo, reto e andava nos caminhos do Senhor e tinha muita perseverança. José sofreu muito, a começar em casa. José sofreu traição pelos seus próprios irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos por causa do ciúme, da inveja. Quando José foi vendido, José tinha apenas 17 anos de idade. Você imagine um jovem com 17 anos sendo vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. José foi levado ali para o Egito e chegando ali na casa de Potifar, José foi ser o mordomo da casa. Ele foi vendido como escravo e só tinha 17 anos, era um jovem. José foi traído pelos irmãos, trabalhou na casa de Potifar como mordomo. Era uma pessoa de confiança do homem ali da casa. E certo dia Potifar precisou viajar e José ficou ali em casa para cuidar da casa, administrar. Mas José era um homem fiel. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, tentou fazer com que ele caísse na armadilha do inimigo, mas José resistiu, porque José sabia que era uma pessoa de confiança de Potifar, e ele não podia trair nem Potifar, muito menos a Deus. E José foi fiel, mas a mulher indignada, ela simplesmente levantou a calúnia contra José. Diz que José tentou seduzi-la. José ficou preso por causa desta calúnia. É muito chato, né? Ser caluniado. É muito constrangedor. A pessoa fica talvez indignado, né? Quando é caluniado. Mas José ficou calado, foi preso. E José era um homem de tão confiança que José tinha até a chave ali da prisão. José era de confiança. E quando José sai ali da cadeia, porque José ele decifrava sonhos e Potifar teve um sonho que ninguém conseguia decifrar, mas José conseguiu decifrar o sonho de Potifar. José disse que ali aquela região ia passar 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E José, só você. E o Potifar diz, José, é você que é o homem escolhido para administrar os 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Quem poderia ser? Só você mesmo. E mais uma vez Potifar deposita toda a sua confiança em José. E José administra os 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. E com o passar do tempo, essa fome abrange ali muita região ali.
E os irmãos de José, que um dia tinham vendido José como escravo, quando ele tinha 17 anos, os irmãos precisou ir comprar alimento, exatamente a José. Mas os irmãos de José não conheceu José, não conheceu. E José ali era o governador do Egito. Quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. E ele agora estava com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Ele agora era o governador do Egito. A história de José é algo que nós aprendemos muito com ela. Foi um jovem que demonstrou perseverança, demonstrou fidelidade, demonstrou que realmente era um homem de Deus. Ele sofreu quando era jovem, 17 anos, mas aos 30 anos ele já era o governador do Egito. Quando nós nascemos para ser alguma coisa, nós não vamos morrer como escravo. José não nasceu para ser escravo. José nasceu para ser o governador do Egito. Quando Deus escreve a nossa história, ela sempre vai ter um final feliz. E essa é a história de José. Foi traído pelos irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso injustamente, mas aí depois de algum tempo, José se torna governador do Egito. Amanhã nós vamos contar a história de outro jovem que também sofreu, outro jovem que passou por momentos difíceis na vida, mas foi vitorioso, porque foi fiel a Deus, mostrou que estava sempre na obediência de Deus. Essa foi a história de José. E amanhã nós vamos ter outra história de outro personagem. Se Deus quiser, que nós possamos aprender também com esses jovens que nós vamos falar durante esta semana. É uma série de mensagens falando sobre histórias de jovens que foram vitoriosos. Se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez trazendo uma história de um jovem que também foi vitorioso porque realmente confiou em Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.